Um bom sábado para você. Hoje é um dia de alegria, é um dia de estarmos na presença do nosso Deus. É um dia também onde paramos as nossas atividades para ouvir o Senhor falar um pouquinho mais perto a cada um de nós. Muito bom nós termos esse tempo durante a semana, porque por meio dele nós nos fortalecemos. Por meio dele nós nos aproximamos mais de Deus. E deve ser um tempo realmente aproveitado para isso. Para andar na presença dele. Para estar com ele. E estar pronto para ouvir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Eu não sei o que você pensa quando vem no sábado pela manhã. Que tipo de mensagem será pregada? Que tipo de alimento espiritual nós receberemos? Confesso que eu penso isso todas as vezes que abro a palavra de Deus. Que tipo de mensagem levarei para a igreja? Primeiro para mim, depois para a igreja. Você já parou para pensar que Deus, Ele fala por intermédio da nossa vida? Deus fala por intermédio daquilo que a gente é? Eu falo isso não olhando para mim, não olhando para ninguém aqui nesta manhã, mas eu falo isso olhando pelos exemplos que nós temos na Bíblia. Homens que Deus usou para falar por intermédio dele. Homens que tinham uma tarefa, às vezes não tão fácil, uma tarefa árdua. Homens que fizeram a vontade de Deus. E eu me deparo com um personagem, e também é um dos que me chama bastante atenção, e é nosso amigo Moisés. Moisés é extraordinário. Quando a gente começa a ler a história de Moisés, a gente vê o plano de Deus sendo executado nos detalhes. Quando na verdade o que o homem quer não tem tanto valor, mas sim o que Deus deseja. O que o homem quer são os desejos do coração. Desejos do coração que possivelmente nos levará ou levará à morte. Mas o que Deus quer levará à vida. E eu olho para esse homem, queridos, um tanto que trabalhado por Deus. Um homem que foi moldado com um único propósito: servir ao Senhor, dar o seu melhor para Deus. Quando na verdade a tarefa não era fácil, quando a gente olha para a tarefa que Deus deu a Moisés, não é uma tarefa fácil, não é qualquer pessoa que teria condições e motivação para executar essa tarefa. E olhando os relatos, a gente vê um povo rebelde, um povo que murmurava, um povo que reclamava, um povo ingrato, mesmo diante de todas as atuações de Deus. E mesmo assim, este homem tinha um único propósito: defender o povo diante de Deus. E ele o fazia, mesmo abrindo mão daquilo que era o grande sonho, entrar na terra prometida. Decidiu em um momento perder a vida, mas que o povo fosse poupado. Eu olho para esse homem, queridos, e vejo um momento especial na vida desse homem, em que ele necessitou também de uma confirmação da ação de Deus. Mesmo sendo um homem experimentado, mesmo sendo um homem que já havia passado por tantas situações em que a mão de Deus ficou visível e clara,
ele precisava de uma confirmação. Ele precisava sentir que era aquilo mesmo que Deus queria, que ele estava no caminho certo, de que Deus não o havia abandonado, de que o Senhor ainda mantinha para ele a promessa da terra. E ele chega, e eu convido você a abrir agora a tua Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 33, Êxodo capítulo 33, versículo 11 em diante. Êxodo 33, 11 diz assim: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servo, filho de Num, não se apartava da tenda. Verso 12, disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Verso 15, então disse-lhe Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e teu povo, de todos os povos da terra? O verso 11, queridos, mostra um momento em que este homem, que tinha uma intimidade com Deus, questiona em 3 perguntas a ação deste Deus na direção do povo de Israel. É o momento em que ele entende que a sua jornada estava sendo encerrada. Josué já o acompanhava. Josué já era aquele que ficava atrás da porta da tenda, ouvindo o que o Senhor falava a Moisés. Josué era a pessoa que havia sido chamada, comissionada, para dar continuidade ao ministério de Moisés. E quando eu olho para este homem, queridos, ele chega diante de Deus agora e questiona Deus de uma maneira dura. Senhor, primeiro questionamento: me faças saber o teu caminho. De lá para cá, queridos, muita coisa não mudou, praticamente quase nada. A mesma pergunta que Moisés ele questiona diante de Deus é a mesma pergunta que eu e você precisa fazer. Senhor, me mostre o teu caminho. Como ser humano, a gente começa desde criança a querer andar sozinhos, a querer ter independência, a querer viver uma vida que só nós sabemos aonde vai levar. E Deus nos diz que nós precisamos andar próximos dele, fazer dele o nosso amigo, fazer dele o nosso guia, fazer dele o nosso ajudador, fazer dele o Senhor, Salvador de tudo que somos e tudo que temos. Por isso, em alguns momentos precisa eu e você parar de fazer o que está fazendo e pedir para Deus nos mostrar novamente o caminho. Em certo momento da nossa trajetória a gente se desvia, a gente perde o foco. E eu pergunto para você: será que nós não temos perdido o foco? Será que nós não estamos longe daquilo que é o ideal para a terra prometida? Por que eu estou falando isso, queridos? Porque quanto mais próximos da volta de Jesus nós estamos, mais longe nós estamos nos posicionando. Nós estamos colocando como eventos futuros, quando será um evento presente. Nós estamos colocando como algo para os nossos filhos apenas, quando será para a nossa geração.
Basta apenas nós olharmos os noticiários, basta apenas nós olharmos o que está acontecendo no mundo e nós vamos ver que o fim está próximo. E se nós não andarmos na presença de Deus, nós não saberemos por onde caminhar. Mas Israel não tinha por que questionar, queridos. Israel tinha a presença de Deus muito clara. A ação de Deus era constante todos os dias. Era visível. E quando você volta um pouquinho aí, a tua Bíblia, ainda no livro de Êxodo, se você voltar lá para o capítulo 13, você vai ver a maneira como Deus agia. A maneira como Deus agia. Versículo 21 do capítulo 13, diz assim: o Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Então o Senhor guiava o povo de Israel. Era Deus quem os conduzia de dia, e aí vem a continuidade. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. É bonito isso aqui. Quando a gente para ver, a ação de Deus para o povo de Israel era visível, dia e noite. Não havia por que desviar o caminho. Não havia por que mudar de rota. E o versículo 22 diz: nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. E eu digo, não se apartou e nem vai se apartar. Não temos hoje a coluna de fogo, não temos a nuvem, mas nós temos a direção que Deus nos dá. E essa direção, queridos, chama-se Palavra de Deus, escrita, impressa, que precisa ser lida, gravada e guardada no nosso coração. Este é o meio pelo qual o Senhor se manifesta a cada um de nós. Não são as nossas habilidades, não são os nossos bens que nos habilitarão para realizar as coisas, mas o fato de andarmos na presença de Deus. Andar na presença de Deus é tudo o que o Senhor quer de nós. Relacionamento, intimidade, nada de profissionalismo. É aquilo que a gente vive lá no nosso aconchego, lá na nossa casa, no nosso quarto, na nossa escrivaninha, no nosso cantinho preferido, no momento a sós com Deus. É nesse momento que Deus nos mostra, por meio da palavra, qual é o caminho, qual é a direção, como devemos ir, de que forma devemos ir. Ele nunca se apartou de nós. Nós aqui muitas vezes nos apartamos da palavra e deixamos de ouvir o assim diz o Senhor. Deixamos de ouvir aquilo que Deus tem para nós, queridos. E vai chegar o momento em que nós teremos que saber o que fazer. Quer seja no lar, quer seja no trabalho, quer seja na vida financeira, quer seja na escola. Em determinados momentos, as decisões que precisamos tomar precisam do assim diz o Senhor. E isso, queridos, era algo que se evidenciava na vida dos filhos de Israel. Mas por quê? Por que eu estou colocando isso? Volte lá para o capítulo 33. Capítulo 33. Quando nós olhamos para essa ação de Deus e a evidência da ação do Senhor, nós vemos que Deus ele não deixa situações sem estar ligadas em outra. Não deixa pontas soltas, vamos assim colocar. Quando nós olhamos para um episódio, apenas um episódio, nós vemos a direção de Deus dizendo para o povo seguir avante mesmo diante dos obstáculos. Que é o obstáculo, talvez o primeiro obstáculo quando saíram do Egito. Mar Vermelho. De um lado montanhas,
do outro o mar. E o que Deus diz? Marche, vá à frente, siga o caminho que eu estou mostrando. O caminho de Deus, queridos, e o caminho que Deus quer que nós sigamos, ou andar na presença dEle, não quer dizer que nós não teremos os problemas, não quer dizer que nós vamos, como que, flutuar, levitar, e passar por cima de tudo. Pelo contrário, andar na presença de Deus nos dá a segurança de que o Senhor vai conosco diante dos problemas, que Ele é o nosso guia, que Ele nos capacita, e que Ele nos ampara em todas as situações. Essa é a certeza que nós temos, essa é a confiança que nós podemos ter. Mais uma vez, queridos, se manifesta a ação miraculosa de Deus. O mar se abre, a gente sabe a história, o povo atravessa e eles têm motivos para louvar a Deus. E eu pergunto, o mar não tem se abrido para você também? É comum a gente questionar muito a Deus, faz parte do ser humano. Mas Deus abre o mar, queridos. Mas para atravessar, diz uma música da Laura Moreno, bote o pé na água. Coloque o pé na água, é a fé. Nada vai acontecer se nós não crermos. Nada vai mudar. Você acredita? Se nós não acreditarmos, tudo o que Ele fez é em vão. É sem sentido, é sem significado. E em alguns momentos da nossa trajetória, da nossa vida, a gente clama a Deus. Por que é que eu estou aqui? Por que é que eu estou ali? Deus quer nos dizer, queridos, que não é tão importante o lugar aonde você está. Não importa onde você está, mas sim com quem você está. E estar na presença de Deus é quem vai dar para nós a direção de que nós estamos no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. Não é tão importante onde você está, mas para onde você vai e como você vai. É a forma como eu e você fazemos que determina se nós estamos andando ou não na presença de Deus. Segundo questionamento na vida de Moisés diante de Deus. O primeiro, ele chega e diz: Senhor, qual é o caminho? E Deus diz: eu sou o caminho. São João 14,6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, é Ele quem mostra, é Ele quem dirige, é Ele quem diz vai, é Ele quem diz para, é Ele quem diz fique aqui, é Ele quem diz corra, é Ele quem diz vá devagar. É Ele quem mostra o caminho, quem determina o passo da nossa jornada. Nós só temos que crer. Nós só temos que crer. Segundo questionamento de Moisés, Senhor, verso 15. Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Mas estava claro, pelo menos aparentemente, de que Deus os guiava. Aparentemente, se você olhar o verso 2 do mesmo capítulo, há um momento devido à rebeldia do povo que Deus diz o seguinte, verso 2: enviarei o meu anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Chega um momento em que, devido à ação do povo, Deus, ele diz: eu não vou mais seguir com o povo. Eu vou parar de seguir o povo. Vou parar de ir à frente do povo. O meu anjo vai. E aí Moisés, ele questiona: Senhor, o Senhor já nos mostra o caminho. Quer parar, agora quer mandar um anjo. Um anjo para nos guiar. Senhor, o que torna Israel diferente das outras nações é o fato do Senhor estar conosco.
presente conosco, guiando o seu povo. E é isso que nos torna diferentes. Se a tua presença, Pai, não vai comigo, não me faça ir além. Eu não vou. É isso que Moisés está dizendo. Um anjo poderia guiar? Poderia. Mas qual a graça de ser guiado por um anjo quando você pode ser guiado por Deus? Tanto tempo sendo guiado pelo Senhor do universo, e agora ser guiado por um ser criado pelo Senhor do universo. Moisés não se contentava com isso, ele não se conformava com isso. E ele questiona Deus. Se o Senhor não vai, também não vou. Por mais que o Senhor me mostre o caminho, não vou. Se a tua presença não for, nós não iremos. Não iremos. Não vou dar um passo. Não vou além. É muita audácia de um homem que é servo. É muita audácia de alguém que foi chamado para ser apenas um guia. Mas ele teve essa audácia porque ele tinha intimidade. E quando ele questiona com sabedoria. E ele diz, não é porventura por andar conosco que nós somos conhecidos? Não é por isso que as pessoas conhecem a respeito do Deus verdadeiro? E às vezes, queridos, a gente vaga por anos e anos, diante dos nossos próprios sonhos, quando Deus está ali e devido nossas ações, a gente impede que Ele mostre verdadeiramente o que precisa ser feito. Esse questionamento de Moisés, queridos, ele é suprido, ele é transformado, e o Senhor dá uma resposta para Moisés. Versículo 17. Disse o Senhor a Moisés: farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos e eu te conheço pelo teu nome. Aquele que questionou a Deus, mesmo sendo duro nas palavras, talvez uma atitude de rebeldia, recebe a resposta do Senhor. E o Senhor diz: eu vou fazer isso também, Moisés, porque você é alguém que tem intimidade comigo, porque eu te conheço. E eu olho nesse momento, queridos, para exemplos de homens que tiveram o mesmo relacionamento com Deus. Eu olho para Enoque, eu olho para Noé, pregar 120 anos, para ninguém se converter ou ninguém aceitar, mas ele permanecer na fé, na certeza de que o Senhor o guiava. Eu olho para Davi, eu olho para Abraão, quando o Senhor aparece para ele, diz: anda na minha presença e ser perfeito. Eu olho, queridos, para homens e mulheres e vejo que o Senhor está disposto a suprir cada uma da necessidade desses homens. As minhas, as suas, de maneira individual. Estaria bom se nós parássemos por aqui. Mas Moisés, ele é ainda um pouquinho mais enfático. Senhor, tudo bem. O Senhor já concordou que vai continuar nos guiando e estará conosco. Mas agora, Pai, me mostre a tua glória. Olha o que diz o versículo 18. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Me mostre a tua bondade, me mostre o teu favor para comigo, me mostre. Versículo 19, queridos, diz como Deus ele atendeu a Moisés. Esse questionamento de Moisés não ficou sem uma resposta. O líder de Israel, o homem que havia sido escolhido, sabia que nenhum poder terreno poderia substituir a presença de Deus com ele,
nem o conhecimento adquirido mediante a comunhão pessoal com Cristo. Quanto mais se conhece Deus, mais se anseia por conhecê-lo. Quanto mais intimidade nós tivermos com esse Deus, relacionamento, tempo de palavra, tempo de oração, tempo de comunhão, de intercessão, mais teremos prazer em estar na sua presença. Deus responde a Moisés e ele diz aqui, versículo 19, respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. Disse mais o Senhor: aqui está um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois eu tirando a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não verás. Há um simbolismo aqui, queridos. Há um simbolismo. Dar as costas. Há um simbolismo. O Senhor se coloca diante de nós como alguém que tem uma tarefa para nós. E Ele diz para nós o seguinte: você não pode ver tudo o que eu tenho. Você não suportará se eu me mostrar da forma como realmente sou. Eu vou passar apenas a minha bondade, a minha misericórdia. Você vai ver apenas isso. Minha glória não. Minha bondade e a minha misericórdia. E quando eu passar, você vai ver as minhas costas. O simbolismo disso: o Senhor quer que eu e você nos tornemos os seus guarda-costas. Vamos assim colocar. Há uma mensagem, há uma missão, e Ele nos chama para dar continuidade a isso. Guarda as costas. Guarda-costas de Deus, queridos. E assim como eu e você temos as mesmas dificuldades, mas temos também as mesmas soluções. E a glória de Deus é a confirmação de que, seguindo os caminhos de Deus, buscando a sua presença, estaremos recebendo a sua glória, que uma vez confirmada, é compartilhada, pois nós poderemos estar face a face com Ele. A presença de Deus, ela dá para nós a certeza de que nós estamos no caminho certo. O caminho que Deus nos mostra e nos leva a viver uma vida para Ele. Isaías capítulo 55, verso 8. Isaías 55, 8. Diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Deus age diferente do ser humano. Moisés chega diante de Deus e pede: Senhor, me mostre o caminho. Senhor, confirme a tua presença. Senhor, revele a tua glória. E ele sai da presença de Deus com a confirmação de tudo o que ele pediu. Jeremias 32, 29 diz assim, que o Senhor, que há um só coração e um só caminho, e é esse caminho que o Senhor quer que nós sigamos. Há um coração apenas, é o nosso, é o meu, é o seu, e há apenas um caminho, o caminho que Deus mostra, não há um outro caminho, há apenas um caminho. Isaías 30, 21 diz assim: este é o caminho,
andai por ele. Para os questionamentos do caminho, Deus ele deu condições suficientes para Moisés ter a certeza de que o caminho estava certo. E agora Moisés tem a confirmação da presença de Deus, quando em Deuteronômio ele confirma o seguinte, Deuteronômio capítulo 31, verso 8, o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você, ele nunca o deixará, nunca o abandonará, não tenha medo, não desanime. A presença de Deus é certa para mim, é certa para você, mas eu preciso acreditar, eu preciso acreditar. Eu preciso me apropriar disso. E com relação à glória, à bondade de Deus, a resposta que Deus dá a Moisés e a mim e a você nessa manhã é a seguinte, Efésios 1:19. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. É isso que Deus quer nos dar. Salmos 5, verso 12 diz, pois tu, Senhor, abençoas o justo, o teu favor o protege como escudo. Isaías 63, verso 7. Falarei da bondade do Senhor, dos seus gloriosos feitos, por tudo que o Senhor fez por nós, sim, de quanto bem ele fez a nação de Israel, conforme a sua compaixão e a grandeza da sua bondade. Da mesma forma que ele agiu lá, ele age agora. E quando estamos na presença dele, nós não saímos vazios. Nós não saímos vazios. O capítulo 33, queridos, começa com um homem desalentado, oprimido, por estar diante de Deus, com o senso da distância de Deus. E termina com a ideia de que ele está seguro, com força, ligado ao Senhor, por se aproximar da presença divina. Nós estamos chegando no final da história desta terra. Não tenho dúvidas disso. E enquanto aqui vivermos, a gente precisa ainda da direção do Senhor. E essa direção, ela é clara. Pode ser que nessa trajetória, alguns de nós vá ficando para trás. Talvez pelo fato de ter deixado de andar na presença de Deus. De ter deixado de buscar a palavra de Deus. Ter deixado de ter comunhão com Ele. De adiar decisões. E o Senhor diz para mim e para você o seguinte: não temas. Pergunto para você, você tem dúvida do amor? Você acredita? Eu termino com um pensamento. Ellen White, ela diz assim no livro Mensagens Escolhidas, volume 3, página 160, página 162. Ao recapitular a nossa história passada, havendo percorrido todos os passos de nosso progresso até nosso estado atual, posso dizer: louvado seja Deus. Quando vejo o que Deus tem executado, encho-me de admiração e de confiança na liderança de Cristo. Ele é o nosso guia. Ele vai à frente. Ele está ao nosso lado. Ele nos protege. E ela diz o seguinte: nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e seu ensino em nossa história passada. Se Deus agiu no passado, se Deus guiou o seu povo, se Deus amparou o seu povo, se Deus caminhou ao lado do seu povo, que dúvida nós temos de que Ele fará o mesmo hoje? Ainda tem dúvida? Êxodo pergunta, por acaso eu mudei?
Por acaso o meu braço encolheu? Por acaso eu deixei de ser Deus? É um dos questionamentos do povo, e Deus questiona Moisés, diz: pergunte para o povo se eu mudei. Eu sou o mesmo Deus. Olhe os milagres, olhe a ação de Deus, não tenha dúvidas. Queridos, o fato de andarmos na presença de Deus, eu repito, não significa que nós não passaremos por problemas, não significa que nós não enfrentaremos lutas, mas o fato de nós andarmos na presença de Deus, é a segurança de que nós estamos ao lado dEle, e de que Ele vai agir na hora certa, no momento exato, quando nós precisamos. Não quando eu quero, quando Ele entende que é o melhor. Meu desejo nessa manhã é que nós possamos andar na presença de Deus, que nós possamos fazer a vontade de Deus, nós possamos entender que a presença dEle é tudo o que nós temos, e se nós caminharmos ao lado dEle, Ele estará sim, fazendo o melhor para cada um de nós. Nós vamos, neste momento, cantar. Enquanto cantamos, questione um pouquinho a Deus em pensamento também. Haja como Moisés. Tenha a audácia de questionar o Senhor. Eu digo que Ele terá a audácia de te responder. Porque Ele não vai te desamparar e não desampara nós. Pelo contrário, Ele supre e nos mantém. E Ele diz para mim e para você nessa manhã: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, por onde quer que andares. Que Ele nos abençoe. Vamos nos colocar em pé e cantar o hino Não Me Esqueci de Ti. Essa é uma promessa que Deus nunca se esquecerá de seus filhos. Ainda que uma mãe esqueça de seu filho, Deus não esquece de nós. As ondas dessa vida destruírem tua fé e fizerem que duvides de que em breve voltarei. Volte os olhos ao passado, na cruz o meu sofrer, queres provas mais do que essas, tanto amei que a vida dei. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que história deste mundo já Deus fez com ele. Mesmo que uma mãe viesse de seu filho se esquecer, ainda assim
oremos. Pai querido, a nossa gratidão porque a Tua palavra nos dá a certeza de que podemos contar contigo. A nossa gratidão também, Deus querido, porque mesmo em meio aos problemas, podemos sentir a Tua atuação em nossa vida. De maneira especial, Pai amado, abençoa os Teus filhos nesta manhã. Que saiamos daqui desejosos de andar na Tua presença, de fazer a Tua vontade, de seguir os Teus caminhos, ó Pai, para poder contemplar ao Senhor face a face por ocasião da Tua volta. Para tanto, nos mantenha ligados em Cristo Jesus, nos fortaleça a cada dia, e que a nossa esperança seja avivada cada vez mais, na expectativa da breve volta do nosso Senhor e Salvador. Para tanto, fique conosco, abençoando-nos, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém.